A arquitetura corporativa, ela resolve este tipo de problema. Então, ela olha para a sua companhia inteira e fala o que você precisa fazer para atingir a flexibilidade que você precisa para poder reagir às necessidades do mercado. Isso é extremamente importante para a sustentação da empresa no mercado hoje. Olá, meus amigos, parceiros e seguidores aqui do nosso incrível InsightCast. Gente, esse programa está uma delícia e cada vez mais a gente aprende e consegue dividir com vocês conhecimentos incríveis que eu, confesso para vocês, estou aprendendo muito. E gente competente aqui como a nossa convidada, uma especialista em transformação digital e arquitetura corporativa. Já vocês vão saber e prometo para vocês que vocês vão ficar muito felizes com as informações aqui. E claro, o nosso especialista da Insight, nosso querido Glauco. Sejam muito bem-vindos aqui no InsightCast e que a gente traga informações e conhecimento para todos que estão nos acompanhando. Obrigado. Obrigada. Qual a diferença entre transformação digital e arquitetura corporativa? Vou falar com a moça primeiro pelas ladies. Lady first. Muito bem. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui para participar do InsightCast. A transformação digital é o tema do momento, né? Então é o processo que as empresas estão passando, reformulando todos os seus processos, as suas tecnologias para poder prover um serviço muito mais ágil e eficiente para o seu cliente, né? E a arquitetura corporativa é um método que apoia e auxilia as empresas a executar uma transformação digital bem feita, sustentável e que não traga depois contrapartidas negativas aí para as companhias. Legal. E Glauco, em que momento as empresas têm que olhar a sua arquitetura corporativa? Quando que a gente pode ficar atento para as pessoas saberem, que aqueles que não conhecem ou ainda não estão praticando esse tema? Assim, nossa visão aqui é um pouco mais que ela é um tratamento até estratégico. Né? Porque assim, a necessidade da transformação digital está dada, né? Então assim, para alguns segmentos ela é fundamental, ela é uma questão de sobrevivência, porém o que acontece? Aquela analogia que até a gente conversou um pouco antes, né? Você simplesmente querer fazer uma transformação digital e você não organizar o que você está fazendo pode ser aquele futebol de criança que a gente estava falando. Todo mundo correndo atrás da bola sem uma determinada estratégia. Dos velhinhos também, viu? Pode ser. Na verdade, os velhinhos, eles andam atrás da bola, né? É verdade. Aí, o ponto aqui então, acho que a arquitetura tem a ver com como é que eu me organizo para poder otimizar os meus ativos tecnológicos para chegar lá. Então, acho que é essa a visão que a gente tem e um pouco do que a gente tenta colocar. É quase uma ação consultiva para tentar otimizar e reduzir o prazo. Os prazos, eles existem, às vezes eles podem ser mais longos do que a empresa gostaria, mas existe sempre um risco de você confundir agilidade com pressa, né? E a gente tenta organizar essa historinha aqui. E vocês entendem que tendo essa arquitetura corporativa em mente e aplicada na sua empresa, você consegue escolher melhores parceiros, melhores tecnologias e distribuir para os colaboradores essa visão corporativa de forma mais coesa? Sim, com certeza. Eu acho que a arquitetura corporativa ela traz uma visão holística de toda a companhia, não só tecnológica, mas de processos, dados, pessoas. E isso tudo é importante para se fazer um processo de transformação digital. E principalmente a arquitetura corporativa ela cuida dos riscos. Então, ela antecipa os riscos que a companhia pode ter ao longo desse processo, que no final do dia elas acabam impactando o cliente final. Então, é super importante você ter um ponto de partida, né? A arquitetura corporativa ela te dá esse ponto de partida e ela te ajuda não só no caminho, mas onde você precisa chegar para que a empresa possa se tornar o que ela gostaria de ser de forma sustentável. E me fala uma coisa, se ela não tivesse arquiteturas, quais os riscos que ela tem esse monte de tecnologia hoje que são apresentadas, né? É claro que tem a competente como a Insight e algumas outras, mas se ela não fizer essa arquitetura, quais os riscos que ela tem no decorrer da vida útil dela, né? Porque eu acho que eu vou comentar um, daí, gente, se você quiser complementar, porque assim, eu acho que um dos riscos é você ter um nível de otimização financeira baixo. Ou seja, às vezes você pode ter muitas ferramentas para a mesma solução.
né? Não sei se você já É mais ou menos a pergunta que eu fiz anteriormente. Tem aquele Exato. monte de fornecedores, né? Isso, tem Fazendo muitas a mesma ferramentas para fazer a mesma coisa, né? E aí você acaba não Como otimizar, não otimizando o custo, e às vezes você tem uma entropia aqui muito forte, porque você acaba gastando com times diferentes para ferramentas diferentes que às vezes poderiam fazer a mesma coisa. Entendi. E quanto maior a empresa, maior o risco disso acontecer. Quer dizer, ser prematuro, né, nessa utilização da arquitetura ajuda bastante, né? Antecipar isso. Com certeza, e eu acho que principalmente o risco cibernético hoje ele está super em evidência nas companhias, elas têm que cuidar da parte de cibersegurança. A arquitetura corporativa, por exemplo, ajuda a companhia a mitigar os riscos, por exemplo, de cibersegurança. Por quê? Por conta da visão holística que ela traz nesse processo de transformação digital. Porque às vezes você quer trazer muito benefício da tecnologia, mas você faz de forma desordenada e você expõe a companhia a muitos riscos que no final das contas atrapalham a marca. São algumas coisas que tem que ter no seu planejamento, que é a arquitetura de negócio. Exato. E me fala alguns KPIs que vocês podem apontar para a gente aqui, né? Que utilizam a arquitetura corporativa. Sim, a arquitetura corporativa ela contribui muito no final para um NPS, né? Porque uma arquitetura corporativa bem feita, ela apoia um processo de transformação digital e que traz um resultado muito bom para o cliente e o NPS ele é afetado positivamente. O que é NPS? Ali, ó, aquela câmera. É o nível de satisfação do seu cliente, né? Sabe aquela pesquisa que você responde sempre que você faz algum serviço, acessa algum app ou consome alguma coisa de alguma companhia? Eles sempre ali estão medindo o seu nível de satisfação. Então, quando você faz uma arquitetura que é importantíssimo. Então, quando você faz um processo de arquitetura corporativa que apoia adequadamente a utilização daquela tecnologia pelo seu cliente, ele fica satisfeito. Então, o seu NPS ele sobe, né? E você traz uma satisfação muito maior para o seu cliente. É muito legal, quer dizer, tem algumas siglas que vocês utilizam no meio de tecnologia que nem todos entendem como eu. Então, a gente tem que entender que esse programa também é um programa que dá muito conhecimento para a gente. Conhecimento de algumas siglas, algumas coisas que quem está olhando, poxa, eu vou falar sobre arquitetura corporativa, poxa, essa palavra talvez eu não soubesse, esse termo. Então isso é muito esclarecedor. Eu agradeço muito a vocês todos que têm vindo e dividido esse pequeno conhecimento de uma sigla que faz toda a diferença. E você? Um exemplo que eu ia comentar, assim, às vezes, e aí fugindo um pouco da transformação digital, mas ainda dentro da arquitetura corporativa. Teve um caso de um cliente nosso que nos chamou porque eles estavam Qual era o momento que eles estavam? Eles tinham implementado uma solução de SRE, ou seja, de garantir a estabilidade da infraestrutura, etc. Ah, que bacana. Então, eles implantaram uma solução de observabilidade, que é garantir, entender o que estava acontecendo, né, ter os indicadores da operação enquanto ela estava acontecendo. Poxa, funcionou? No começo funcionou. Você colocou algumas aplicações e você capturava o momento daquela aplicação e ia, principalmente no que estava principalmente mas na operação. Mas isso com a arquitetura antes ou depois? Isso. Então, na verdade, quando eles nos chamaram, eles tinham implementado isso para a parte de navegação no site da empresa. Poxa, muito bacana. Quando começaram a escalar isso e colocar em todas as etapas de navegação, aquilo não se sustentou. Então, ou seja, no final da linha eu deixei a solução mais lenta para o cliente no final, porque eu queria captar tudo que ele estava fazendo, tudo que estava acontecendo no sistema. Foi excesso de um lado e exato. Então, no final, falou assim, cara, que ótimo, eu sei tudo o que está acontecendo, mas se você perguntava para o cliente, ele estava irritadíssimo, porque estava demorando muito mais. Aí, quando nós fomos chamados, a gente teve que fazer esta análise de como isso estava sendo implementado, quais eram o impacto em termos de lead time, etc. E no final a gente teve que fazer toda uma alteração na maneira como aquela ferramenta estava sendo implementada. A ferramenta é boa? Excelente, líder de mercado. A maneira como ela foi implementada não levou em conta o impacto que ia ter no usuário final. E aí conseguiu reverter isso? Conseguiu. Custo, tempo, claro, custo e tempo. Mas reverteu. E esse é o ponto de você trabalhar uma solução sem pensar na arquitetura antes da... Ou seja, um insucesso que pode ser revertido mesmo. Pode ser revertido. E evitado antes. Pode ser revertido, pode ser evitado. E me fala um seguinte, casos de sucesso e insucessos. Eu sei que tem um caso aí de uma empresa
de nível Latam, de 15 anos. Eu queria que você comentasse como é que foi essa perda de contratos que elas tiveram. Se quiser citar o nome, por favor, fique à vontade. A arquitetura corporativa, ela ajuda a organizar o parque tecnológico da companhia para que ela tenha flexibilidade para atender as demandas de mercado. E esse cliente que eu fiz essa consultoria, ele perdeu um contrato Latam de 15 anos. 15 anos. De 15 anos, que ia trazer uma sustentabilidade do ponto de vista de faturamento para a companhia, ser transformador, porque ele não ia conseguir atender o tempo de implementação que aquele contrato estava pedindo. Então, ele teve que declinar aquele processo. Qual seria a solução? A solução seria, através da arquitetura corporativa, ele executar projetos que deixassem o parque tecnológico dele mais flexível para que ele pudesse atender essas demandas de mercado de forma mais rápida. Porque o mercado hoje que a gente tem, ele é extremamente agressivo, né? Às vezes você quer um produto para amanhã, você não tem tempo para esperar, né? E tem casos de empresas também. Nesse caso, a empresa ela não tinha as tecnologias adequadas e ela tinha um parque muito complexo. Mas eu já atendi companhias que tinham as melhores tecnologias de mercado, de marca, de ponta, implementadas, mas elas não estavam bem implementadas. Então, ele não estava utilizando o melhor da tecnologia para trazer a flexibilidade para o negócio dele. Então, ele tinha uma TI extremamente cara, e quando ele precisava colocar um produto novo no ar, ele demorava 6 meses. Então, a arquitetura corporativa, ela resolve este tipo de problema. Então, ela olha para a sua companhia inteira e fala o que você precisa fazer para atingir a flexibilidade que você precisa para poder reagir às necessidades do mercado. Isso é extremamente importante para a sustentação da empresa no mercado hoje. Pegando um gancho, ver se eu estou correto. Quer dizer, dentro dessa importância que é a arquitetura, né, corporativa, como é que a gente pode prever o planejamento, um planejamento estratégico de investimentos, inclusive de recursos, né? Como é que a gente pode colocar esse tema como um planejamento estratégico, se quiser? Acho que assim, o principal ponto é entender que, como a gente comentou aqui, por ser um tema estratégico, você precisa fazer o planejamento e você precisa seguir esse planejamento. Óbvio, você não vai seguir, você não pode ter compromisso com o erro, né? Então, se ele tiver com alguma divergência daquilo que você precisa efetivamente fazer, você pode fazer ajustes. Mas você tem que entender qual é o seu objetivo final. Como a Gisele comentou, se é uma questão de você estar flexível para o mercado, essa flexibilidade tem que ser o seu objetivo final e aí o seu plano tem que seguir até lá. Às vezes, um projeto pode demorar 6 meses, às vezes ele pode ultrapassar um ano fiscal. Então, você tem que entender que você tem investimentos e projetos e prazos que podem te dar resultado em médio prazo ou em longo prazo. Mas você tem que entender onde você quer chegar e você tem que trabalhar por isso daqui. O que a gente tem acompanhado, Gi, eu não sei, eu sei que você tem casos similares, qual é a dificuldade de você tangibilizar e você convencer os níveis executivos desta necessidade. Então, assim, acho que o nosso papel, muitas vezes, seja nós como consultoria, seja a área executiva de tecnologia, como é que a gente tangibiliza os ganhos para a empresa, para poder demonstrar para o board, para poder mostrar para o C-Level qual é o benefício que ele vai ter em relação a isso. E, para mim, esse é um ponto fundamental. E é isso que a arquitetura ela traz, né? Ela trabalha no nível estratégico, então o primeiro passo que a arquitetura precisa fazer é entender qual é a estratégia da companhia, o que ela quer se tornar no futuro. Então ela aporta o método para olhar de forma abrangente para todos os processos da companhia, para toda a tecnologia, as pessoas que ali executam, e ela fala, eu preciso mexer pontualmente nestes pontos, então colocar investimento para mexer em pontos específicos da minha companhia, para que eu atinja essa estratégia. E construir um ROI, né, muito orientado a riscos, porque a arquitetura corporativa, ela previne riscos, né, e ela te traz uma sustentabilidade muito grande. Então, quando você organiza a sua casa, você começa a olhar para a sua empresa de forma holística, facilmente você começa a tangibilizar os benefícios que aquele roadmap vai te trazer. Eu estou vendo, né? Esse é um mapa real, real time. Agora,
uma coisa que eu já ouvi você falar em outras ocasiões, como é que isso pode vir do head de uma operação para baixo? Porque a gente vê que é sempre escalando por baixo e às vezes isso pode ser uma ferramenta, me corrija se eu estiver errado, muito importante para essa gestão de um head ter esse conhecimento e participar desse processo da arquitetura. Faz sentido? Faz sentido, total. Ela é estratégica, então ela tem que estar na agenda de todo presidente de companhia, porque muita gente pensa que a arquitetura corporativa é tecnologia e não é. Ela é estratégia, ela engloba os processos da empresa, é uma transformação global. Então, todos os líderes de tecnologia e de negócio, eles têm que conhecer a arquitetura corporativa e entender o benefício que ela vai trazer para o trabalho que eles executam. Né? Quanto custa a gente implementar uma tecnologia sem custo, sem risco, né? Com custo adequado e que não traga problemas no final do dia para o negócio. A arquitetura corporativa ajuda nisso. Uhum. Né? E eu vejo assim, por favor, um amadurecimento natural, porque em algum momento a gente deixou, vou dar alguns exemplos, né? A área de marketing, ela passou a ser uma área cada vez mais estratégica dentro da empresa, olhando para a parte mercadológica, para aquilo que você quer, e começou a permear as demais áreas. Então, hoje, você tem aquele mindset de marketing espalhado entre todas as áreas. Outra linha, financeira, a mesma coisa, ela deixou de ser uma competência exclusiva do CFO e da área financeira e passou a ser uma competência de todas as áreas. Então, ou seja, apesar de você ter um head, né? Mas você tem esse mindset permeando toda a companhia. Eu acho que é um tema que também, à medida que a gente vai amadurecendo, e a gente tem vários segmentos que começam a ter a tecnologia como a parte fundamental do seu negócio. Né? A tecnologia já está embarcada de qualquer jeito. Exato. Né? Então, assim, o mercado financeiro é óbvio, claro, que está lá, quer dizer, são fintechs com um objetivo financeiro. A área de educação é outra que também está se transformando. Essa é uma coisa que eu quero falar bastante, com você sobre. E olhando, então no final das contas essa questão da tecnologia, da mesma maneira que a gente está falando aqui de marketing e do financeiro, ela é algo que ela vai transcender tecnologia e vai começar a entrar no mindset de todas as áreas da companhia. Então ele vai entender isso como uma competência que ele precisa ter, um conhecimento que ele precisa ter, porque isso daqui vai trazer a sustentabilidade do negócio. Exato, né? Exato. E tecnologia sem estratégia, ela é só um custo. Né? Então, assim, vira nada, né? Vira nada. Se perde no tempo, ainda mais com a velocidade que a tecnologia está. Antigamente, a área de tecnologia era mais uma tiradora de pedidos. Hoje, ela tem que estar na estratégia, inserida na estratégia da companhia. Ela é gestora, né? Ela é gestora, ela é parte da construção da estratégia, ela é parte fundamental. Então, é super importante que todos os líderes, desde o C-Level, eles estejam engajados. Isso eu acho importante, porque tem muitas companhias que o C-Level não se envolve nessa parte de arquitetura, ou outras que a gente vem falando, e cada vez mais ele tem que entender que, poxa, eu faço parte disso. Exato. Né? Ou pelo menos participo disso. Sim. E qual o principal legado que vocês acham que tudo que a gente está falando pode deixar, principalmente num tema que eu falei, por exemplo, na educação da companhia? Quando a gente olha para a arquitetura corporativa, ela é aplicável em qualquer setor, educacional, industrial, varejo. Uma empresa de tecnologia, ela é um método extremamente agnóstico e que pode contribuir, né, para qualquer segmento. Quando a gente olha para a educação, ele é um segmento muito bonito. Né? Ele constrói, né? Ele ajuda a construir o futuro do nosso país e a tecnologia ela tem muito a agregar para esse setor, né, de tecnologia. Inteligência artificial, que precisa também ser muito bem empregada, porque senão ela se torna um problema. Hoje ela já está fazendo parte dessa arquitetura, né? Com certeza. A gestão de conteúdos, né? A gestão do aluno desde que ele nasce até que ele vai para a faculdade, todo o ciclo de desenvolvimento que ele passa, educacional, ele pode ser medido, ele pode ser construído através da tecnologia também. Né? Para os novos jovens, né, de 50 a mais que estão vindo, retomando seus estudos, também é muito importante ter essa visão da arquitetura. Fazer o bom uso, né, da tecnologia para a educação é super importante. Sim, no final da história, a parte de educação
acho que fascina todos nós, né? Porque eu acho que se a gente olha para os exemplos do mundo, as economias que deram certo, elas foram embasadas em 30 anos, pelo menos, de educação, né? Exatamente. Menos de 30 não se fala. Então, assim, né? se a gente estiver falando do nosso futuro, seja no segmento financeiro, nós temos aí grandes empresas que investiram na capacitação dos seus clientes com educação financeira e por isso eles cresceram. Então a gente tem que entender que isso daqui é uma questão de sustentabilidade. Compartilhar conhecimento é fantástico. Exato. Então, assim, tem isto. Na área de educação, o que a gente está falando aqui a tecnologia, para mim, ela é um viabilizador, inclusive um viabilizador social, porque aí você consegue democratizar o ensino com um custo muito mais baixo. Olhar rapidez, eficiência, né? Exatamente, disseminação da informação. E eu acho que a gente está agora com essa nova tecnologia, que agora está cada vez mais acelerando mais rápido, que é a parte da inteligência artificial. Eu acho que a gente tem novamente capacidade de rever todos os processos, inclusive os processos de educação, né? Esse é um tema, utilizar a inteligência artificial como um viabilizador da disseminação e do crescimento mais rápido da cultura do país. Então, assim, para todo esse crescimento, isso daqui para mim é fundamental. Ponto importante, o que você comentou, Gi, minha opinião ela é uma ferramenta muito boa e a gente precisa pensar de maneira estruturada como implementar, porque senão ela pode ser também um canal de risco. Mas aí eu vou fazer uma observação, que acho que talvez vocês concordem comigo. A importância do conteúdo bem elaborado. Exato. Porque acho que o conteúdo aí, com toda essa tecnologia, com toda essa arquitetura, se não tiver um conteúdo claro, né, e com propósito, não fica um vazio. Sim, sim. Ou estou falando bobagem? Não, você está completamente certo. E o Glauco tocou num tema super importante da democratização, né, do conteúdo. Mas tem uma parte também que a inteligência artificial pode ajudar, que é na personalização desse conteúdo para determinados indivíduos. Porque as pessoas têm as suas individualidades. Coletivos e individuais. Porque hoje você vê o nosso conteúdo educacional, ele é extremamente padronizado. A inteligência artificial consegue entender a forma como você aprende, como você está evoluindo e consegue te trazer insights diferentes de acordo com a sua evolução. Então, e de forma corporativa. De forma corporativa. Isso que é Olha a legal. importância da tecnologia bem implementada, bem organizada, trazendo benefícios, por exemplo, para uma área tão importante. Com conteúdos relevantes. Exato. E de acesso fácil. Mas eu queria fazer uma perguntinha antes de nós encerrarmos aqui para a Gisele. M&A. M&A. Esse é um tema delicado. extremamente delicado e em alta no mercado. Hoje as empresas compram muitas empresas numa velocidade muito grande e a arquitetura corporativa ela é fundamental para que, primeiro, você consiga fazer uma boa due diligence, para você consiga entender o que é que você vai adquirir do mercado. Como engajar? Como engajar. E para engajar bem, você precisa entender o que você tem dentro de casa e o que vai ser impactado por aquela empresa que você está colocando para dentro. Porque tira essa parede, coloca mais espaço, quem aproveita, quem não aproveita. E depois, que tipo de projetos de eficiência eu preciso fazer? Porque, de repente, às vezes eu compro uma companhia que traz um CRM que eu já tenho. Então, eu preciso aportar ali um orçamento para que eu tenha um único CRM na minha companhia, que eu não tenha duplicidades de tecnologia. E otimizar a operação. Né? E otimizar a operação. Né? Então, assim, fazer M&A sem arquitetura corporativa, eu diria que é um risco muito grande, né, hoje. E fazer o M&A com o apoio da arquitetura corporativa se torna um processo muito mais simples. E aí a empresa para de se preocupar com riscos de tecnologia que aquele M&A está trazendo, para olhar para os benefícios de negócio que aquele M&A pode aportar para a companhia. Então, a arquitetura corporativa ela é fundamental para isso também. Já houve alguma situação em que a avaliação da arquitetura corporativa dentro do diligence, chegou a viabilizar algum negócio? Sim, com certeza. Quando ela é bem feita, ela consegue identificar que aquela companhia, aquele target para compra, ele tem um risco muito alto, seja financeiro,
porque tem um parque tecnológico muito grande, ou até um risco para o negócio. Então, a arquitetura corporativa ela é fundamental desde o processo do diligence dentro do M&A. Gente, uma delícia. Eu queria que vocês fizessem um fechamento, cada um na sua câmera, do que é realmente para vocês a arquitetura corporativa. Você naquela câmera. Muito bom. Então, obrigada aí por ter participado desse bate-papo tão gostoso. A arquitetura corporativa, ele é um tema muito importante, ele é fundamental e basilar para as companhias. Para mim, ele tem que estar na agenda de todo o C-Level, porque uma arquitetura corporativa bem implementada, bem utilizada, ela pode trazer benefícios não só para a companhia, mas no final das contas para o cliente final, que está consumindo os serviços daquela empresa. Né? E eu desejo que todo mundo procure saber um pouquinho sobre esse conteúdo, para que cada vez ele seja mais democrático e ele possa trazer aí os benefícios que eles tanto se propõem. Gostoso, você fala com assim, um orgulho, né, do que você faz, eu fico, parabéns. Os benefícios, eles vêm. As pessoas às vezes não entendem isso, poxa, tecnologia, mas até por não entender, vê que não é tão difícil. A gente tem que ter contato. Tem que ter contato. Nosso primeiro passo. E ser informado mesmo. Conhecimento é tudo. Exato. E você, meu amigo? Cara, olha, se eu fosse falar aqui, como uma pessoa já disse, falou assim, eu tenho um sonho, né? Assim, o meu sonho aqui é que esta percepção do benefício da arquitetura, principalmente para esse momento da transformação digital, ela estivesse permeando todo o nível executivo das principais organizações do nosso país, em qualquer segmento, desde o nosso segmento financeiro, que é aquele que eu mais atuo e gosto e conheço há bastante tempo, mas em outros importantes, como nós comentamos aqui de educação, tem o setor agro, tem o setor industrial, tem o setor de varejo, assim, a gente tem uma infinidade de setores importantes para o crescimento do nosso país. Então, assim, se isto permear os tomadores de decisão, e a gente conseguir transparecer ou transferir essa importância, eu acho que a gente vai ter um passo importante para essa transformação que a gente gostaria de ter. Já estamos tendo. Devagarinho, já estamos tendo. Com pessoas como vocês que apostam, né, a carreira, a vida de vocês para entregar o melhor. Para chegar aqui e falar, poxa, a gente sabe como ajudar. E nós podemos ajudar e você que está assistindo pode ajudar e pode aprender. Mais uma vez, muito obrigado para os dois. Valeu. Foi muito gostoso. Obrigado, Insight. Valeu. Obrigado, Insight, por essa oportunidade de apresentar esse Insightcast. Fica com Deus. E está aí, cumprida a nossa promessa. Você aprendeu um pouco mais sobre arquitetura corporativa. Beijo. Tchau.